O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos do céu. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupado como ou com que vos defendereis, ou com que direis. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, concluindo esta 28ª semana do tempo comum, neste sábado, nós somos chamados a redescobrir a força viva de um dom que foi infundido no fundo de nossa alma no dia do nosso batismo, que é o dom da fé. Nós precisamos viver da fé. Primeiro, permitam-me percorrer um itinerário com vocês nesta liturgia a partir da primeira leitura que escutamos, mas para entrar e entender o porquê que eu disse que precisamos redescobrir o dom da fé, eu vou pedir a Yara que cante mais uma vez o que nós acabamos de cantar no refrão do Salmo responsorial, o Salmo 104 que acabamos de escutar. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Que aliança é essa da qual o Senhor nunca se esquece? Recordemo-nos que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Não está distante de nós, está próximo. Mas a aliança que o Senhor nunca se esquece é a aliança que celebramos nesta Eucaristia. A nova e eterna aliança no sangue de Jesus. O que esta aliança nos promete? Claro, toda aliança envolve duas partes. Está aqui diante de mim o movimento SCC. Vocês fizeram uma aliança conjugal. E não tem como ser aliança só do marido sem a esposa e da esposa sem o marido. Envolve ambas as partes. Deus se envolve conosco. No casamento vocês usam um símbolo, um anel, para recordar uma aliança. A aliança não é o que tem no dedo. A aliança é muito maior. Isso aqui é apenas um sinal visível para recordar de um pacto, de um compromisso que fizemos. O sangue de Jesus é o sinal visível da aliança de Deus com a humanidade. Mas está em jogo então duas partes. Uma, o Senhor, Deus de Deus, fiel, sempre fiel. A outra, a humanidade. Da parte de Deus, Deus promete dar-se a nós totalmente. A aliança no sangue de Jesus é para nós um sinal visível de que Deus não tem reservas no amor. Pelo contrário, Ele se dá por inteiro. Ele se entrega totalmente a nós. E Ele, para garantir isso, nos deu o seu próprio Filho, se fez um de nós, se fez filho,
para que nós pudéssemos entender que Ele está disposto a ir até onde ninguém é capaz de ir por amor a nós. O que há em comum entre Deus e a humanidade nesta aliança é a salvação. O homem precisa ser salvo, Deus quer dar a salvação. Deus se lembra sempre desta aliança. Não é da vontade de Deus que a humanidade se perca. Não é da vontade de Deus que nós homens vivamos uma vida que não tenha perspectiva de salvação. Mas a nossa parte na aliança é uma só. Eu tomo parte da aliança única e exclusivamente pela fé. É pela fé que nós participamos da efusão do sangue de Cristo. É pela fé que nós recebemos o Espírito Santo, que nos conduz, que nos orienta, que nos faz tomar sobre si o amor de Deus para transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de julgar. É pela fé que nós nos comprometemos na nossa parte desta aliança. A fé, portanto, é o pré-requisito indispensável se quisermos de fato ser testemunhas de Jesus. Por isso que talvez para muitos poderiam estar se perguntando, mas o que tem a ver tudo isso que o padre está falando com o evangelho que acabamos de proclamar de Lucas, quando Jesus diz que todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem dará testemunho dele diante de Deus. Vejam, se a gente não tem o dom da fé, primeiro nós nunca saberemos de fato quem é Jesus. Começa por aí. Não adianta ter acesso à Sagrada Escritura. Não adianta participar dos sacramentos se eu não tenho o dom da fé. Aliás, muita gente acha que vai ter fé quando lê a Bíblia de ponta a ponta. Ou então, quando tiver conhecimento teológico de quem é Jesus. Não. A fé não é algo que se adquire aqui. A fé é dom. E dom se recebe de uma maneira, pedindo. E o próprio Jesus nos assegura isso. Pedi e vos será dado. A fé já nos foi dada. Ela precisa ser fortalecida. Fortalecida com a nossa confiança, com a nossa esperança. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, retomando o exemplo de Abraão, onde diz assim: contra toda esperança humana, ele firmou-se na esperança da fé. Veja, a fé é o que nos faz olhar para este mundo, marcado de tantos desafios, de tantos atropelos. A fé é o que faz olhar para a nossa própria história, às vezes tão sofrida e tão marcada pelos nossos limites e pelas nossas fraquezas, e ir para além dela. E não ficar parado no ponto do sofrimento. E não achar que a nossa vida se resume a isso aqui e agora. A fé é o que nos faz dar testemunho de Cristo. A fé é o que nos faz, de fato, homens e mulheres que são dignos de receber este elogio de Jesus diante de Deus. O problema é que nós, homens e mulheres do século 21, queremos viver de ostentações, queremos viver de diplomas, queremos viver de grandeza, queremos viver de política e não aprendemos mais que o essencial para a vida humana é o dom da fé. De nada adianta ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, se nós não conseguimos ganhar o céu. De nada adianta ter uma saúde de ferro se o coração está enfraquecido porque lhe falta fé. O quanto na nossa jornada nós não participamos da aliança de Deus porque não mais acreditamos, não mais depositamos em Deus toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Ter fé, aqui eu preciso abrir um parênteses, não é meramente crer, porque crer é muito fácil. E tem gente que crê até muita bobagem. Crer é o simples ato de depositar uma confiança em algo ou alguém. A fé
é algo mais. Até porque, se a gente for tomar a coisa de um modo bem frio, se fosse a mesma coisa, não tinha nome diferente, né? Se acreditar fosse a mesma coisa que ter fé, não teria teria o mesmo nome, não teriam nome distintos. Crer é um pedacinho da fé. Fé, como nos recorda o latim, fides. Fides deu origem a duas palavras: fé, fidelidade. Por isso que um homem que vive de fé, ele é chamado de fiel. Por isso que no casamento vocês são chamados também a viver a fidelidade. Vivendo o amor um ao outro na fidelidade, ou seja, numa confiança irrestrita ao outro. E mais do que isso, numa fidelidade, num compromisso àquilo que você acredita. Acredita na esposa, por isso permanece unido a ela no amor por toda a vida. A fé é crer em Deus, mas muito mais do que crer em Deus, ser fiel a este Deus por toda a vida. É por isso que Jesus diz que é necessário que nós sejamos capazes de dar testemunho dele. Porque acreditar que Jesus nos salvou, acreditar que Jesus é um cara bom, isso o mundo está cheio. Mas de homens e mulheres que vivem de fé, nós podemos contar nos dedos. Porque na hora que nós somos chamados a viver da nossa fé, a quando vem, por exemplo, um problema de saúde e a gente esperar contra toda desesperança e falar assim: maior do que esta enfermidade é o amor de Deus por mim, vou passar por ela e, se Deus permitir, vou fazer aquilo que Ele quer, confiar nele, ser mais santo. Aí a gente esmurece, aí a gente tem medo de perder a vida, a gente tem medo de morrer, né? Quando bate uma dificuldade, quando bate a tribulação, no instantinho, a gente vai para os portos seguros, humanos, que nos apresentam, menos para aquilo que de fato pode nos causar uma segurança, a nossa fé. Por isso hoje, meus irmãos e irmãs, Jesus nos orienta no Evangelho. Só consegue dar testemunho dele se nós somos cheios do Espírito Santo. Se a nossa vida for transbordante do Espírito, o Espírito que animou Jesus é o mesmo Espírito que quer nos conduzir, mas esse Espírito não é intruso. Esse Espírito, ele vai guiar se a gente vai dando espaço, liberdade, abertura para ele nos conduzir, para ele nos agir. E esta abertura a gente só consegue pela fé. Por isso hoje nós estamos aqui porque queremos testemunhar que Jesus é o Senhor. E não simplesmente um Senhor distante, mas o Senhor da nossa vida. Senhor da nossa família, Senhor da nossa saúde, Senhor da nossa história. Viemos aqui então para ser renovados na esperança da aliança, da qual nós tomamos parte pela fé. Se vivermos de fé, não é que nós não teremos problemas, dificuldades, tentações, provações. Não. Teremos, e às vezes teremos até mais. Mas se vivermos da fé, nós não vamos perder o que mais estamos perdendo no tempo de hoje: a firme esperança. Aqui fica uma perguntinha para saber, um termômetro: onde é que está a minha fé? A pergunta é essa: eu espero em quem? Ou melhor, eu sou capaz de esperar o quê? Estou esperando o que da minha vida? Se nós respondemos assim: eu já não tenho esperança de muita coisa, nada, é porque a nossa fé está enfraquecida. Precisamos fortalecê-la pela oração, precisamos fortalecê-la pelo encontro com Jesus, que se dá de diversas maneiras, nos sacramentos, com a pessoa do outro, nos pobres. Se nós falamos assim: eu já não espero muita coisa de nós, é porque nós estamos precisando de novo ser renovados na fé, porque, como nos recorda o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, é a fé que sustenta a nossa esperança, é a fé que nos faz lutar contra toda desesperança, porque ela nos coloca um horizonte firme e seguro que ultrapassa esse mundo.
que é o horizonte do amor de Deus, de um Deus que faz aliança, de um Deus que dá a nós uma garantia de que Ele não desampara aquele que está disposto a dar a vida por Ele. Esta garantia é a cruz de Jesus, sinal visível desta aliança eterna, que é de sempre para todo sempre, e que nós podemos tomar parte se aprendermos desde já a viver pela fé, como Abraão, como Paulo, como Maria. Que hoje, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo venha em auxílio da nossa fraqueza, para que nós possamos testemunhar, de fato, a nossa fé, com ações vivas, com ações eficazes, mas de um modo muito firme, tomando parte da aliança no sangue de Cristo, uma aliança eterna, e que nós agora vamos contemplar ao recebê-lo neste sacramento. Por isso vou pedir ao André uma ajuda em Mi maior, para terminarmos pedindo a Deus isso. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque, como eu disse, não basta crer, precisamos esforçar, ser fiel àquilo que cremos. Não basta simplesmente dar a adesão do nosso coração. É preciso ser capaz de uma generosidade interior que nos rompa as estruturas para esperar mais em Deus do que do ser humano, mais em Deus do que de nós mesmos, a confiar mais em Deus do que na nossa conta bancária, do que nos estudos que temos, do que nas pessoas que amamos. Assim nós vamos testemunhar. E testemunhar para valer. Eu vivo, como diz Paulo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Esta vida na carne, eu a vivo na fé, na certeza daquele que me amou e se entregou por mim. Tomé vacilou na fé, mas foi ousado e fez esta oração. E eu gostaria de convidar você também a rezar isto hoje, para tomar parte na aliança, para dar testemunho, não pecando contra o Espírito Santo, pelo contrário, sendo cheio do Espírito Santo, para proclamar neste mundo esta vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio. Mas aumenta a minha, mais uma vez, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. Eu creio, mas aumenta, dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida. Traduzida na vida, Testemunhada no amor pelos irmãos, testemunhada no amor pelos irmãos. É o que nós te pedimos nesta tarde. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Que o
Senhor venha em auxílio da nossa fraqueza, para que, vivendo a fé que já está dentro de nós, possamos dar um testemunho dele, traduzido na vida, traduzido no amor pelos irmãos, traduzido no desejo de participar para sempre desta aliança que já foi consumada e que podemos tomar parte pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus os nossos pedidos. A nossa resposta